Vamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Aquí estamos con una gran amiga y colega de Brasil, Mineira, sí, la doctora, profesora, escritora Silvia Contaldo. Hola, querida Silvia, te damos la bienvenida. Bom dia para todos os colegas. Uma alegria imensa poder estar junto com a Suzana. Essa é uma das boas conquistas da tecnologia, porque ela está no hemisfério norte, eu estou aqui no hemisfério sul, mas ligadas por projetos comuns, né? Projetos da educação, projetos da filosofia. Então, a minha primeira palavra é de cordial cumprimento aos colegas que participam desse projeto muito bacana e agradecimento a Suzana pelo convite que me foi feito para contar um pouco dessa nossa caminhada, desse nosso percurso, né? Já lhes adianto que, como eu tenho uma cachorrinha, de vez em quando tem os latidos que fazem parte da vida cotidiana, não é? Então, é, me aconteceu um bom acaso, uma boa circunstância. Eu sou filha de italiano e tive parte da minha infância, um pouco tempo, mais um tempo que afetou a minha vida escolar, na Itália. Aí, quando nós retornamos ao Brasil, ninguém sabia bem o que fazer comigo. E aí a minha mãe me colocou na escola. Bom, é um lugar para ela passar o tempo. E me colocaram numa classe de crianças já alfabetizadas. E eu tinha apenas 5 anos. O fato é que eu aprendi a ler e a escrever. E no ano seguinte, nós nos mudamos para uma cidadezinha do interior. Eu moro na capital de Minas Gerais, né? Sou mineira, uma cidadezinha do interior. E quando para lá nos mudamos, eu já sabia ler e escrever. A diretora daquela escola, de uma cidade pequena, disse: não há por que essa menina voltar. E aí me colocaram já no segundo ano. Não sei os termos correspondentes, mas eram 2 anos a mais da escola primária. Quando chegou a época de ir para o ginásio, que hoje no Brasil é ensino médio, eu tinha 2 anos a menos da faixa. A minha mãe procurou as disposições legais. E, na época, o atual secretário da Educação disse para minha mãe, que também era professora de história, uma grande professora: olha, não se preocupe, ninguém vai até aí investigar, deixa a menina. Assim que, aos 13 anos, 13, eu estava pronta para ingressar no ensino médio, desculpe, ensino médio colegial, os 3 anos antes da faculdade. Claro, sí, en Aí, la escuela secundaria, como escola decimos secundária, nosotros. exatamente. Mas eu tinha Exacto. apenas 13 anos. Por essa Claro. ocasião, nossa, quando todo mundo entra com 15. Nesta ocasião, voltamos para a capital. E minha mãe me matriculou numa ótima escola, que 3 dias antes das aulas começarem, eles chamaram a minha mãe e disseram: não, essa moça, essa menina não pode estudar, ela tem que ser acompanhada por isso, porque a idade dela é muito inferior. Minha mãe disse: não, ela não tem nada de diferente, apenas ela está adiantada. Eles não admitiram. Minha mãe atravessou a rua, me matriculou numa outra escola de gente adulta, daqueles que eram os expulsos das outras escolas, e eu me vi aos 13 anos numa sala da escola secundária com colegas de 19, 20. Bom, para minha sorte, eu sempre tive em casa pais que Sí, gostavam da leitura e dos livros, né? claro. Eu vivi respirando livros, arte, cultura. Não éramos assim ricos, mas essa era a riqueza.
E desde sempre eu sabia, eu gostava muito da filosofia, das questões da filosofia, sempre gostei. E aos 16 anos, que fui fazer o vestibular, aos 16 anos. O que que você vai fazer? Filosofia. Aí meus pais, bom, ela deixa ela fazer filosofia, ela, né? Depois ela Sí, faz outra coisa. Acontece que eu fiz o vestibular e passei, e sí. passei. Ah, Não que era tão difícil passar, mas passei e fiquei. E aí, aos 19 anos, quando eu terminei, eu já fui convidada para dar aula na PUC, que hoje não era, que naquela época não era PUC, era a Universidade Católica. Por que eles me sí, eso chamaram? te iba a decir, que aclares qué es la PUCI, porque eso Sim, allí se sabe, pero tal vez las personas a PUC, que te sim. están escuchando no. Sim, é isso, porque para ter a chancela, né, da Pontifícia, mas durante muito tempo não, é sempre a mesma Universidade Católica, é sempre a mesma PUC. Eu era boa aluna. O curso de filosofia, como sempre foi, destinado a seminaristas ou candidatos à, à vida pastoral, e eu era boa aluna, eu dava aula no lugar dos professores que me pediam. A gente, na juventude, é um pouco tolo, né? Aí um professor me pedia: você pode dar uma aula para mim sexta-feira à noite? Eu, claro, eu ia na maior alegria. Mas é claro, nenhum professor quer dar aula sexta-feira à noite. E assim eu fui me formando dentro da própria universidade. Tanto que o meu estágio docente foi feito na universidade. Eu estou dizendo isso não para me gabar, não para dizer, olha, né, mas para lembrar, Ortega y Gasset, eu Ah, sou sí, eu e minhas circunstâncias. As minhas sí, circunstâncias me colocaram muito jovem na filosofia e mais jovem ainda, professora universitária. Eu tinha apenas 20 anos. E nesta universidade eu fiquei 47 anos, de 1977 sí. a 2023, eu dei aulas de filosofia, filosofia medieval, introdução à filosofia, e também exerci outros cargos, chefia, essas coisas. Mas sempre por inteiro na sala de aula, porque sempre tive claro para mim, como escreveu uma professora nossa aqui muito querida, Sônia Viegas, que o campo de atuação da filosofia é a docência. O filósofo ele é professor, é onde ele comunica a sua pesquisa. Sí, Bom, de uns anos para cá, eu creio que não é só no Brasil, se começou uma cobrança, às vezes tirânica, de títulos, 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 doutorados, pós-doutorados. É, daqui a pouco precisaremos de um outro planeta para ir fazer pós-doutorado, porque na Terra já não tem mais lugar para isso. E nos anos 80, 90, a preocupação nossa não era em ter títulos, era sermos bons professores, que dessemos boas aulas. E sí, totalmente, sí, eu posso dizer com muito orgulho que eu tenho professores, hoje doutores, na PUC, que foram meus alunos, que escrevem, registram. Silvia, eu me lembro das suas aulas, eu tenho suas aulas anotado, eu tenho as suas referências, porque a gente considerava aula um momento de pesquisa, e ali a gente comunicava. Bom, então, eu posso dizer para você, Suzana, e para quem está nos escutando, sem nenhum problema, que a minha formação acadêmica, em termos da pós-graduação, ela foi tardia. Primeiro, porque nos anos 80 e 90 ninguém falava em mestrado e doutorado. Isso era uma coisa raríssima. De alguns que conseguiam ir com muito esforço para sí, a tal Bélgica, cual. para a Itália, alguns países que tinham ligação com institutos religiosos. Depois,
eu também havia me casado, tinha um filho e me dediquei muito também ao filho. Quando a PUC fez o seu primeiro mestrado, em 1900, na década de 80, então eu falei, bom, é a minha chance de fazer um mestrado. Mas a PUC fez esse primeiro mestrado em literatura de expressão portuguesa. E eu sempre, por intuição, porque aprendi com bons professores, que literatura e filosofia davam um bom casamento. Então, lá fui eu fazer um mestrado, juntando filosofia e literatura. Na época, eu sí, já dava aula de filosofia medieval, e mais exatamente Agostinho, que é um pré-medieval, e nós temos um autor brasileiro maravilhoso chamado Érico Veríssimo, que tem uma obra linda chamada O Tempo e o Vento. Eu falei, vou estudar O Tempo e o Vento em Agostinho. Susana e todos, eu apanhei dos dois lados. O, a turma da filosofia achava que não era filosofia. E a turma da literatura achava que não era literatura. Hoje é moda. exacto, sí, Hoje é moda. Hoje tem tal cadeiras, cual, né? Hoje a literatura, é, cursos nas pós-graduações sobre literatura e filosofia, mas século passado não era. Mesmo assim, por acreditar, e nunca desacreditei que a literatura antecipa os temas da filosofia de forma muito agradável. Às vezes, quando eu digo a literatura, não só a literatura, as artes, a linguagem cinematográfica. Vejam, agora, né, que está no assim muito comentado, o tal romance do cual. Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, que virou o filme e ganhou o Oscar. Aquele romance é uma história do nosso país, é uma história também da América Latina, é uma história da ditadura, é uma história da banalidade do mal. Bom, Sí, a tal vida cual, na, sí, é, a vida na universidade nos consome. A universidade exige de nós aula, é, funções burocráticas, e com isso eu fui, nunca tive a chance de fazer doutorado fora do país. Mas chegou num ponto que eu pensei, ou eu faço esse doutorado, ou eu estou fora, porque era claramente visível, pelo menos aqui no nosso país, que se instalava isso que eu chamo de tirania dos títulos. Bom, aí consegui uma licença muito pouquinha, nada de bolsa sanduíche, e fui fazer então o doutorado no melhor lugar do nosso país, que é a PUC de Porto Alegre, onde havia um núcleo muito bom de filosofia medieval, com professores a quem devemos toda a produção brasileira de altíssima qualidade. Aliás, são esses professores, professor Deboni, professor Lupe, professor Perventino, que levaram adiante toda a rede latino-americana de filosofia, né? Devemos a ele. Bom, fiz então o doutorado sobre o meu mais querido pensador, que é Santo Agostinho. Eu digo mais querido que a filosofia ela é plural, não é? Eu não abraço uma teoria como se não houvesse outras, e como se aquele meu pensador fosse intocável. Mas Agostinho sempre esteve comigo. E eu vou contar por uma razão antipedagógica. O meu contato com Santo Agostinho, o primeiro foi péssimo, porque o professor de filosofia medieval da graduação era um professor que fazia aquilo que nenhum professor deve fazer, pelo menos na graduação. Ele separou os temas e deu a cada um e disse: você fala disso, você fala daquilo, você fala daquilo, claro, sem, sí, sem nunca ahí, ter, sem nunca ter lido qualquer coisa daquele autor. A gente pode fazer isso nos cursos, nos doutorados, né, nos grupos de pesquisa, mas não numa graduação.
Então, eu me lembro que eu apresentei, só colocar a bateria, que eu me apresentei a questão eu me lembro, nunca me esqueci, das razões seminais em Agostinho, sem saber sequer o que aquilo poderia significar. Mas aí, é, por Sí, aquele, así es. aquele pacto, né? Todo mundo faz de conta que aprendeu, o professor faz de conta que está certo. Eu falei: quer saber? Eu vou estudar esse pensador que está dizendo dessas coisas, né? E me interessei, me encantei por Agostinho. E com ele vivo até hoje muito bem, muito bem. E então, assim, não é que resumindo, mas a minha carreira universitária foi centrada na docência, nessa lida cotidiana. Eu não me queixo da falta das condições, como a gente vê, não sei se em outros lugares, em outros países, mas no Brasil é muito diferente e perversa a situação do professor da escola particular e do professor da escola pública, da universidade pública. O professor da universidade particular, ele tem que dar 20, 30 aulas por semana para Sí, ter um sí, salário tal razoável. cual. Sí, Então, que horas que a gente vai pesquisar? Enquanto as universidades públicas, elas têm todo o programa que o professor dá 4 aulas, ganha bolsa, vai para a Europa, para aqui e para ali. Bom, mas essa é a vida, né? Essa é a vida que me foi dada. E nesse tempo que me é dado, eu sempre procurei fazer aquilo que a gente aprende com a filosofia, a fazer da filosofia um modo de vida. Qual é esse exacto, modo de tal vida? cual. Não é? Sí, Qual é esse modo de vida? Ensinar o melhor possível, de modo que, como diria Agostinho, a gente possa aprender também, né? Quem ensina só ensina aprendendo. E quem aprende, aprende com quem ensina e ensina também. Isso também está lá em Agostinho nas Confissões, né? Nós vamos nos aprendendo e ensinando uns aos outros. E como dizia o meu orientador do mestrado, quando eu me queixava da falta de tempo, ele falava assim: aproveita os retalhos do tempo. Os retalhos são os pedaços de pano, né? Aproveite os retalhos do tempo. E exacto, los foi nos retalhos, intersticios, esos huecos. sim, Sí, e foi aproveitando os retalhos do tempo que eu escrevi a, a tese, o Cor Inquieto, que foi publicado, que é uma análise das confissões, claro, tem análises muito melhores, muito perfeitas, mas eu acho que chegou-se a um bom termo. E fui publicando ao longo desses anos artigos, trabalhando com colegas, participando de congressos que viraram artigos. Então, assim, se botando na balança, até que eu já contribuí naquilo que eu pude, com os estudos, com as pesquisas na área da filosofia e da filosofia da patrística, especialmente. Junto disso, eu acho importante contar, sabe, Suzana, eu sempre fui muito atenta e sempre participei muito no Brasil do movimento pela inclusão da filosofia no nível médio. No nosso sí, país, a filosofia na escola secundária, no nível médio, sí, tem pouco lugar, pouco endereço disciplinar. sí, Desde o Império, desde a República, nós já tivemos mais de 10 reformas e nada chega a um bom termo. Estamos agora com um novo ensino médio, novas discussões. Então, é sempre um não lugar da filosofia. E eu, durante os 10 anos que eu fui coordenadora do Departamento de Filosofia, eu me empenhei
nessa causa de manter a licenciatura em filosofia. Uma pena que estamos assistindo no nosso país, no Brasil, a derrocada das licenciaturas. E os números são péssimos para nós. Não sei, na Argentina, por exemplo, há Sí, projeções que nós não teremos nenhum professor em 2050. Vai ser um apagão de professores, sí, porque é pouco valorizada a licenciatura. E a sí. licenciatura Es, em filosofia. ujú, Então, essa luta continua, né, de dar à filosofia o seu lugar como espaço formativo, porque, afinal de contas, sem filosofia, qual é o mundo que teremos? exacto, es imposible, sí, sí, É sí, impossível, né? sí, fundamental en todas las áreas disciplinares, sí, Em sí, sí, todas, sí, não há um grande cientista das mais altas, sí, refinadas tecnologias que não se volte para a filosofia. exacto, Me parece que descartar a filosofia como um saber, aspas, que nada vale, é um atestado de ignorância. É tão, é tão ignorância que a gente vê o que está acontecendo por aí, não é? Um totalmente, mundo em queda vertiginosa, aonde há males, violências, sí, perversões, desorientações. sí, Então, é urgente que nós todos continuemos a nos dedicar, né, à causa da filosofia. Não apenas como uma bandeira, olha, nós queremos um lugar. Não, como projeto de vida, como os gregos ensinaram, exacto, proyecto de vida, sí, 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 projeto de vida. Então, tem sido esse, sabe, o meu, o meu projeto de vida. E confesso que nem sempre é fácil, né? Porque muitas vezes a instituição, a academia, ela privilegia muito mais uma pesquisa insossa, sem sabor, mas que vale pontos, do que propriamente é, alguma coisa que possa incidir diretamente numa mudança na sociedade. Eu fico conversando com você, sabe, Suzana, e sabendo, né, que você tem feito entrevistas com colegas que eu admiro muito, é, é muito bom saber que nós somos humanos, demasiadamente humanos, e que não devemos ter a pretensão de dar conta de todos os problemas do mundo. Mas, se a filosofia, como disse, como escreveu Boécio, né, está como a nossa consoladora, se ela nos consola, se ela é uma medicina terapêutica, por que é que nós vamos sí, abrir mão dela, não é? Eu fiz recente, depois posso dividir com você, com os colegas, um texto sobre essa voz feminina da sí, filosofia que claro, aparece no Boécio. Por quê? Porque a claro, voz da filosofia é predominantemente masculina. Você é pesquisadora desse tema, você sabe. E Boécio, exacto, naquela cela, na prisão, traz para o cenário a filosofia, né? Uma mulher que faz perguntas a ele que nos desconcertam. Né? Por exemplo, você não sabe quem você é? Se a gente hoje pergunta para uma pessoa, você sabe quem você é? Ele diz, sei, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, eu tenho muitas posses. Bom, mas o que mais você é? O que mais você é? Como a filosofia sí, fez com Boécio. Aí ela diz, eu já sei a causa da tua doença, você esqueceu quem você é, que você é um ujú, ser humano. E aí exacto, nós vamos nos metamorfoseando moralmente, a gente vai deixando de ser, né? A gente ujú, vai se coisificando. Então, a filosofia, para mim, é esse exercício cotidiano sí, buscar totalmente, sí, ser
quem somos, né? Mais sí, humanos, mais compassivos, mais capazes de escutar uns aos outros. E nesse meu percurso, é, em 2000 se eu vou contar, para comprovar que a filosofia é um modo de vida, eu sí, tive, pode acontecer com qualquer um, não é? Eu tive um diagnóstico de um câncer de mama. Um primeiro em 2008 e um segundo recente em sí. 2021. Nossa, como o tempo passa, meu Deus. Como o tempo passa. E aí, essa experiência da doença, ao contrário de me fazer vítima de mim mesma, de tornar-me, como nos ensinou Sócrates, ridículo para nós mesmos, eu escrevi duas pequenas obras. Deixa eu pegar uma aqui. Sí, hermosas. É, Bueno, que essa, una é, te la e, traduje con é, todo mi amor, divina, para los exato. amigos. Sí. Isso. A ver, acércala un poco más a la cámara porque no sé. Ah, No, más, ahí aí, sí se ve. isso. Sí, O Mamma Mia, e recente eu fiz o Mama Nostra, depois eu pego, e esse a Suzana, né, sí, maravilhosamente fez uma tradução linda. E é, essas reflexões, que não são experiências, não são um lamento vitimizado, mas são formas de fazer valer todo esse exercício filosófico. Aí eu queria aqui contar, Suzana, se tivermos um tempinho, para ler uma pequena crônica que diz y muito de Silvia, quem ¿cómo eu no? sou Sí, e do meu percurso. sí, te Eu escuchamos, chamei sí. assim: A filosofia hoje me auxilia. Esse é um verso de uma canção de Noel Rosa, um sambista brasileiro maravilhoso, que ele diz assim: a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Eu não sei se o compositor Noel Rosa sabia do tom carregado do estoicismo nesta letra. A filosofia, ao contrário do que se costuma divulgar por aí, tem sido, desde os antigos, consórcio entre palavra e gesto. É isso que na minha carreira acadêmica, eu procuro fazer. Sí, A coerência entre o que se fala e o que se faz. sí, lo que se hace, sí. Bom, então, aplicada à vida cotidiana como exercício de pensamento, a filosofia, eu escrevi, é substância filoterápica. Quando a gente Claro, passa por quimioterapias, né, por terapias, a filosofia é filoterápica. Às sí, vezes, meus alunos eles falam, mas o que é isso, professor? Eu falo, bom, não tem fisioterapia, psicoterapia, quimioterapia. Então, tem filoterapia, que não é sí, banalização da filosofia, ao exacto, contrário, de jeito nenhum, mas é apenas buscar os ingredientes da filosofia para a construção de uma vida boa. Bom, Horácio, de quem muitos pensadores buscaram inspiração, escreveu assim, aspas, convence-te de que cada novo dia que nasce será para ti o último. É então com gratidão que tu receberás cada hora inesperada. Então foi com certa gratidão que eu também passei e passo por isso, e ainda passo, né? Mas continuo com a filosofia, assim como Boécio.
né, que na prisão também, sí. enquanto esperava pelo cumprimento da sentença, face aos dissabores, também a filosofia disse para ele: Boécio, presta atenção. Crer em fortunas efêmeras é crer em alegrias fugazes. Então, para mim, eu posso dizer hoje, sem menor problema, que certas alegrias da academia são alegrias fugazes, que o sujeito não Ujú. pode ser mais do que o seu próprio título, que o título não é mais do que o sujeito, que o cargo. Bom, e aí, 5 minutinhos, Suzana? Sí, 5 minutos? eso era lo que te quería decir, porque Sim, nos quedan cinco seis minutos. minutos. Sim, Sí, 5 minutos. Então, cómo no. Boécio diz assim: de fato, a filosofia há muito tem sido meu auxílio e minha consolação. Então, eu posso lhe dizer que eu aprendi isso, que a filosofia, não só em alguma situação adversa, a filosofia é nosso auxílio. E aí, eu gosto de lembrar sempre, né, a carta de Sêneca, a carta 78 a Lucílio. E com isso eu termino. Os meus estudos restituíram minha saúde. É a filosofia que devo a minha convalescença, minha recuperação. É o que eu tenho seguido à risca. É o que eu não sabia quando eu comecei a lecionar, aos 20 anos, e é o que eu tenho procurado fazer hoje, quase chegando nos 70. Suzana, muito, muito obrigada por essa oportunidade de dividir e partilhar um pouco do que eu tenho vivido ao lado da filosofia ou na companhia da filosofia. Beijos grandes. No, gracias, Silvia, por todo esto que has compartido. Sí, y coincido plenamente. Bueno, tenemos algunos espacios de vida muy similares también. Y esto que decías de la dama filosofía en Boecio, Diótima con Sócrates en el banquete, ¿no? Y todas estas damas filosofías que nos ayudan en el día a día, en nuestro vivir. Y como bien decías, la filosofía surge como también una terapia, ¿no? Que también está en Evagrio Póntico y no solo en él. O sea, cuando leemos filosofía, hacemos esa terapia para vivir de la mejor manera y que el consuelo, como dice Boecio, no sea resignación, sino consuelo, ¿no es cierto? Sim, isso. É isso. Muito obrigada. Gracias. Que bom, Un né? abrazo gigante, Silvia. E Gracias. parabéns por esse programa, por esse projeto de juntar pessoas, Sí, né? As exacto. que, sim, Es lo que queremos y después que queda una lista larga de personas para entrevistar y ya luego haremos también algunas reuniones porque algunas de las personas que han visto las entrevistas quisieran preguntarles a ustedes algunas cuestiones. Así que vamos a sim, hacer esa segunda parte. sim, isso Silvia, con mesmo. todo el alma, con Continuemos. todo el corazón. Beijos. Abraços. Grande abraço. Beijo. Abrazos. Gracias. Abraço.